Mistérios! Vamos lá, temos mais alguns para desvendarmos. Acabei de acordar. Não, já faz uma hora mais ou menos. Já fiz um monte de coisa, nem tomei café da manhã, hein? Só tomei um detox, aquele horrível. Sabe aquele chá de boldo horroroso? É aquilo que eu tomei. Aí depois eu vou fazer minha atividade física, enfim, vamos lá. Acabamos de falar do simbolismo, né? A vanguarda europeia, né? O dadaísmo, o surrealismo, o futurismo, o cubismo, olha quantos ismos. E ficou um poeta para trás que eu acho muito importante falar sobre ele aqui no Brasil, o Augusto dos Anjos. Tem uma caricatura dele aqui, a assinatura dele, ó. Augusto dos Anjos. É interessante falar rapidamente. Augusto dos Anjos. Eu sempre falei para meus alunos, de anjo ele não tem nada. De anjo ele não tem nada. Olha que manhã linda, gente, é de sexta-feira. Olha a bagunça que esses pássaros fazem. É uma cantoria. Então, Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele é paraibano, né, da Paraíba. Nasceu nessa fase aí do simbolismo, né? Simbolismo do Brasil, 1893. Ele nasceu em 1884. Ele é de uma família de pessoas abastadas financeiramente, tá? Os pais dele eram proprietários de engenho. E ele assistiu, no início do século XX, a decadência dessa estrutura fundiária. Então, teve a decadência, né, gente, disso daí, dessa fonte aí que rendeu muito dinheiro ao nosso Brasil, né, nessa época. Ele dedica-se ao magistério, se forma, né, aí ele vai lecionar aí na Paraíba mesmo, e depois no Rio de Janeiro. Em 1912, ele publica uma obra chamada Eu. Bem egoísta, né? Eu. O único volume, gente, que ele publicou, tá? São poesias. Em 1914, ele transfere-se para Minas Gerais. E lá ele vai assumir a direção de um grupo escolar, que chique, vai ser um diretor de escola. Só que aí ele vem a falecer com 30 anos de idade. Viveu pouco, né? 30 anos de idade. Augusto dos Anjos é um poeta único em nossa literatura. Por quê? A poesia dele, gente, é a soma de todas as tendências. É o resultado de todas as tendências. Costuma-se dizer que é o resultado de todos os ismos da virada do século. Se o autor de Eu é o poeta do mau gosto, olha como ele é conhecido, do mau gosto, do escarro, dos hermes, é também um cientificista. Em uma mesma poesia, ao lado de um verso. Exemplo. Um urubu pousou na minha sorte. Vamos ver. Aí tem a poesia, um soneto. Ele fez um soneto chamado Versos Íntimos. Claro que não vamos ler tudo que não vai dar tempo. Vou pegar só o final aqui, tá? Olha como ele escreve. Toma um fósforo. Acendeu o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga, que faz um cafuné, é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Bom, deu pra vocês terem uma noção, né, gente? Se cair alguma coisa sobre Augusto dos Anjos, tá aí. No final do simbolismo fala-se dele, tá? E é o poeta do mau gosto. Bom, então, nós vamos agora pegar a nossa tabelinha, que eu tô seguindo certinho. Chegamos no final. Modernismo em Portugal, tá? Portugal, conhecido como nossa pátria-mãe, né? Fomos descobertos por eles, tal. Então, Portugal, acabou toda aquela euforia, aqueles ismos, né, gente? Desde o final do século XIX, a arte vinha passando por grandes transformações, como nós vimos, né? O impressionismo, Monet, Renoir, Degas, né? Depois vimos a vanguarda europeia. Então, houve uma ruptura, uma quebra com o passado. A pesquisa de novas formas de expressão, né? Caracterizaram a arte do início do século XX, que nasceu sob o signo da irreverência. Modernismo é o sinônimo de irreverência, da polêmica, do escândalo,
e da experimentação. Eram os tempos do modernismo. Então, o modernismo aqui em Portugal, então, a gente viu lá em Portugal, né? Era moderno e contemporâneo, o romantismo, realismo, simbolismo, agora o modernismo. Modernismo, eles vão lançar em 1915, 1927, 1940. O ícone, o marco lá em Portugal é o lançamento da revista Orfeu. Lançamento da revista Orfeu, ok? Quem vai se destacar? Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Luiz de Montalvor, José Régio, Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões, Miguel Torga, Adolfo Casals Monteiro, Virgílio Ferreira, Alves Redol, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, Fernando Namora, orfismo, presencismo e neorrealismo. Aí outras tendências que ocorreram aí posteriormente, ok? Bom, então estamos no modernismo em Portugal, certo? De olho no horário, né? Eu desocupei, tirei vários aplicativos no meu celular para ter aula mais longa aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Então, é isso, gente. Então, quem vai se destacar? Aí teve a Revolução Russa, dos poetas que vão se destacar aqui também, né? Foi o Fernando Pessoa, que eu amo muito, muito. Falei de Revolução Russa, teve também a Revolução dos Cravos, que pôs fim numa das mais longas e opressoras ditaduras da história europeia, certo, gente? Na década de 1920, o nacionalismo que empolgava a jovem república vai sofrer forte influência do fascismo italiano e do nazismo alemão, Hitler, com o Holocausto, tudo que vocês já sabem, assumindo uma forma radical que leva ao poder. Tudo isso aí teve influência e levou ao poder um governo de direita extremamente autoritário, em 1928, que foi a ditadura de Oliveira Salazar. Guardem isso, gente. Veja que tudo isso vai se refletir depois no campo das artes, ok? Então esse regime aí durou, foi até de 1928 até 1974, gente. Nossa, bastante tempo, né? 46 anos durou essa ditadura terrível. Aí então teve a Revolução dos Cravos e pôs fim nessa opressão aí. Bom, como nós falamos de velocidade, né? Máquina, roda, geladeira, aquela loucura, né? Tudo que nós falamos. O Fernando Pessoa, ele fez uma poesia chamada Ode Triunfal. O que é Ode? É uma composição poética de caráter lírico. E essa composição poderia ser cantada. Então veja como que ele expressou tudo isso na poesia dele. Ele colocou assim, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Os antigos não tiveram conhecimento disso. Aí ele coloca assim, rodas, engrenagens, R eterno. Aí ele fala assim, forte espasmo, retido dos maquinismo em fúria. Aí, gente, olha o estilo de poesia moderna, cheia de reticências, uma linha de reticências, que ele quis dizer mais coisas, né? Aí ele fala, tenho os lábios secos, grandes ruídos modernos, de ouvir demasiadamente a expressão das minhas sensações, com excesso contemporâneo de voz, máquinas. Aí ele faz isso, né? Engrenagens eternas. Então, esse poema do Fernando Pessoa retrata bem esse período aí que nós já falamos, certo? Então, foi lançada a revista Orfeu, né, em 1915, participaram, né, vários literários, autores, artistas, né? A revista teve apenas 2 números, tá? Março e julho de 1915, claro que sofreu ataques furiosos dos conservadores, da imprensa conservadora, né? Que chamou os modernistas de loucos futuristas. Vocês são loucos futuristas? Que é isso? Que ideia? Né? Mas as ideias provocantes dos jovens artistas marcaram presença e espaço
para a manifestação de novas concepções estéticas, numa tentativa de integrar Portugal no clima de renovação que agitava o ambiente artístico europeu. Ninguém queria ficar para trás, né, gente? Aí surge o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é maravilhoso, vale a pena ler, tá? A biografia dele. Durante toda a vida dele, né, ele escreveu muito, mas ao morrer tinha apenas um livro publicado, chamado Mensagem. Em jornais e revistas deixou alguns textos de crítica literária, alguns poemas escritos em inglês ou em português. O restante de sua obra só veio a público póstumamente, ou seja, pós-morte. Além das poesias que ele assinou, Fernando Pessoa escreveu outras que assinou, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Ou seja, gente, ele foi um cara assim muito expressivo, muito interessante, que ele fez assim a diferença, sabe? Porque sabe quando você tem um amigo imaginário, você conversa com esse amigo, só que não é só um amigo, são vários, hein? Mais de 100, gente, ele criou a cabeça desse menino. E só que ele criou 3 personagens muito expressivos, os mais importantes aí. Então ele criou 3 pessoas com personagem, profissão, tudo. Esses 3 que ele criou, o Fernando Pessoa é ele próprio, né? O seu ortônimo, ele próprio, Fernando Pessoa, escreveu e assinou Fernando Pessoa. E inventou 3, bastante, mas os que destacaram foram 3 heterônimos, nomes diferentes. Então Fernando Pessoa em seu ortônimo, ele próprio, ele assinando, e os seus heterônimos, esses personagens, essas pessoas que ele inventou da cabeça dele, da imaginação dele. E isso é importante, seu ortônimo e seus heterônimos. Cai em concurso. Fernando Pessoa, hein, gente? Presta atenção aí. Acordaram? Acordem. Então, o Fernando Pessoa, ele escreveu esses 3 aí, certo? Os 3 mais significativos. Para cada um deles tem um estilo de vida, uma visão de mundo particular e até biografia. Não seremos. Então é importante destacar a diferença entre heterônimo e pseudônimo. Pseudônimo é um nome falso, mas aí são os heterônimos que ele criou. Pseudônimo, né? Um pseudônimo é um nome falso. Eu não quero colocar meu nome lá na minha poesia, eu coloco assim, Pedrita, entendeu? Ou Mel, não, Mel seja parecido com o nome. Pedrita, né? Sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, Fernando Pessoa, tem uma caricatura de Fernando Pessoa aqui, ó. O Almada Negreiro, outro artista que o pintor desenhou, ele sentado na escrivaninha dele. Então é isso, queridos. Nós vamos ver aqui o primeiro. Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Nasceu em Lisboa, 16 de abril de 1889, morreu em 1915, teve tuberculose. Ele foi órfão de pai e mãe e viveu com uma tia no campo, aquela vida campestre, aquela vida simples, natural, né? Só teve uma instrução primária, muito simples. Sabe aquela pessoa que, quando vê uma coisa, ele faz gesto de que nunca viu? É assim. Sabe aquela pessoa simples, tá? Despojada de inquietação intelectual. Ele tinha um olhar vago, tudo que ele olhava é como se fosse a primeira vez. Ele não tinha metafísica ou religião. Metafísica, gente, é buscar o transcendental, a outra esfera, sair daqui e ir para outra dimensão, tá? Isso é metafísica. Então ele não tinha nada disso, nada de espiritualidade, tá? Uma pessoa simples. Alberto Caeiro. Esse é o simples, só o primário. Beleza? Agora nós vamos para o Ricardo Reis. Ricardo Reis. Com licença, vou pegar meu leque aqui bonitinho que eu ganhei da Argentina. Tango da minha filhota, das minhas filhas. Beijo, meus amores, saudades. A gente se vê agora nesse final de ano, né? Bom, Ricardo Reis, 1887. Esse aqui, gente, vejam só. Estudou em colégio dos jesuítas, formou-se em medicina, médico. O que outro não teve, esse aqui vai ter. Medicina, defendia a monarquia por concordar com a república. Ele se exilou, tá? Se exilou, era estudioso das culturas clássicas, latim, grego, mitologia, etc.
poeta de inspiração neoclássica. Então, Ricardo Reis era o cara. RR, guarda aí. Ricardo Reis, RR, médico, o cara, certo? Era pagão, sem religião, esse aqui sem religião. Uma espécie de reencarnação dos antigos poetas gregos e romanos, que diante da brevidade da vida, que a vida é curta, é efêmera. Circunflexo no fe. Efêmera, breve, curta. E da indiferença dos deuses, ele pregava só viver a vida numa boa, curtir os prazeres da existência, sem aflição, sem angústia. Tudo, ó, beleza, tudo numa análise. Ok? Esse era o RR, Ricardo Reis. Ricardo Reis viveu só 26 anos. Aí temos o Álvaro de Campos. Não confunda. É o Alberto Caeiro que vivia no campo. Esse aqui é o Álvaro de Campos. 1890. Aqui é um poeta angustiado do século XX. Enquanto o RR, tranquilo, vivia de boa numa análise, esse daqui não. Angustiado pelas máquinas, se sentindo perturbado com a urbanização, com aquela coisa de cidade, com energia elétrica. Ele ficou perdido nas contradições do seu mundo interior. Parece que tudo aquilo fez mal para ele. Ele levou angústia para o interior dele. Só que o Álvaro também era culto, engenheiro naval, gente. Vá pensando, engenheiro naval, formado na Escócia. Só que ele não gosta de trabalhar. Por outras razões, jamais se sujeitaria a ficar confinado no escritório. Essa vida não é pra mim, não. Fica preso aí que nem tonto. Não, não. Ó o dedinho. Não, não. Então ele era um homem futurista. Era um homem futurista, engenheiro naval, só que aquilo trazia angústia pra ele. Então ele não queria ficar preso, não. Tá? Gente, agora o ortônimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, falar um pouco do Fernando Pessoa, que criou esses heterônimos, né? O Fernando, gente, meu horário tá quase acabando, meu Deus, espero que não, porque eu tirei muitos aplicativos. Fernando Pessoa é o poeta da saudade, da melancolia, ele retorna ao tradicionalismo, tá? O lirismo português. Então, se acabar de repente, gente, é por causa da memória do meu celular, tá? Eu quero falar um pouco mais sobre o Fernando Pessoa, ok? Mas é um lirismo contido, tá? A poesia dele vem sempre marcada por uma nota de inquietação existencial. Por isso que esse monte de personagens se destacam nesses três. Parece que ele não tinha problema com a identidade dele, tá? Pessoal. Diz que ele era envolvido também em bebidas. A vida dele é meio complicada. Fernando Pessoa, ele mesmo publicou Mensagem. Poemas, conta liricamente a história de Portugal, certo? De forma mística, um sonho de futuro glorioso, de um novo império. Então, realmente, Portugal foi uma grande nação, era como se fosse os Estados Unidos, né? Granjeou, conquistou muitas terras. A época, a embarcação era muito rica, muito poderosa para a época, tanto que, né, com Vasco da Gama veio para cá, nos descobriu e tal. Então, um dos poemas mais lindos, mais expressivos que eu acho do Fernando se chama Mar Português. Mar Português. Português, o final com Z. Ele fala assim, gente: ó mar salgado, quanto do teu sal, não sal comum, são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas, né, expedições saíam, tal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para quê? Para quê? Para que fosse nosso, ó mar. Então, gente, não é o sal, são lágrimas de Portugal, das mães que choraram, porque quantas expedições, quantos filhos foram, morreram, né? Sofreram naufrágios e não voltaram mais. Então, por isso que é lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Só 2 estrofes, tá? Valeu a pena? A primeira estrofe tem 6 versos e a segunda também 6 versos. Valeu a pena? Ele responde: tudo vale a pena. Tudo, gente. Se a alma não é pequena, vale a pena essa aula de hoje? Sim, sexta-feira, vale. Porque minha alma não é pequena, sua alma não é pequena, nossa alma não é pequena. A gente acredita, né?
Quem quer passar além do bojador, gente, bojo de sutiã, bojo mesmo, um lugar assim aconchado, tá? Tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Ó, no mar tem perigo e abismo. Foi Deus que deu. Mas nele é que espelhou o céu. Lindo, né? Gente, esse poema é demais, é demais, é demais, é demais. Ah, é? Tem que passar além da dor, certo? Você quer além do bojador, além daquela parte do mar lá, assim, encurvada, que é complicado, as ondas batem ali, fica espuma, é um lugar difícil. Você quer ir? Você quer ir lá? Mas tem que passar além da dor, tem que sofrer. É que as embarcações, né, que tiveram muitos náufragos, né, vieram para cá e passaram, sim, além da dor. Por isso que, né, são lágrimas de Portugal que eles são lá. Né? Porque tem muito perigo no mar, tem abismos. Foi Deus que deu, que ele confessa a Deus. Ele fala de Deus aqui. Outros lugares ele nega, então ele é meio conflituoso, tá? Então é isso, gente. Meu Deus, tomara que dê. Aí aqui tem o Mário Sá de Carneiro, tem um desenho da Mário Sá de Carneiro, era amigo do Fernando Pessoa, também sofria de crise existencial, escreveu cartas pro Fernando pedindo ajuda, pedindo socorro. Aí ele fala que ele estava no labirinto, ele se perdeu nesse labirinto, gente, e parece que ele se suicidou. Triste, né? Teve um final triste aí. Ele se perdeu no próprio labirinto que ele montou. Ele fala assim, eu perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Ai, gente, muita tristeza. Aí, então vamos já acabar aí, tem muito mais coisa, mas é o que é mais importante, tá? Aqui vai falar quem? Saramago, que é o centenário de José Saramago, a imagem dele aqui, ó. Esse ano, né, tá fazendo 100 anos, né, gente? Tá, a gente sabe que vai cair coisa dele no Enem, certo? Então surgiu aí na parte literária, né? Poesia engajada é quando você critica algo, né, social, algo irregular na política, né? Então ele propôs um engajamento maior dos escritores nos problemas sociais e políticos dos tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Imagina isso, fica destroços depois da guerra, né? Essa geração sofreu forte influência de alguns escritores norte-americanos, como Steinbeck, John dos Passos e Hemingway. Ai, gente, tem obras lindas no Hemingway. Eu li na faculdade. E brasileiros como Jorge Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, tá? Então aqui é uma fase de neorrealismo, novo realismo, uma nova realidade, como que ficou conhecida essa época aí, né, gente? Revelou-se prosadores importantes. Fernando Namora, Alves Redol, Virgílio Ferreira e Ferreira de Castro. Então, surge aí, né? A literatura portuguesa continuou se enriquecendo e se renovando, ao lado de atores consagrados.